Boa noite, nós somos alunos do quarto período de Direito e iremos apresentar para vocês um trabalho com o tema o Tratado de Marrakech. Marrakech, o Decreto 9.522, publicado em 8 de outubro de 2018. Os integrantes do meu grupo são Carlos Augusto, Gabriele, Giovana Borba, Giovanni, Isabela Vieira, Maria Eduarda, Nicole Borba, Thalia, Vinícius Henrique, Vanessa Carvalho e Tainara Lima e eu, Julia Amanda. Bom, o Tratado de Marrakech, o que é esse tratado? O Tratado de Marrakech, ele foi criado com o principal objetivo de combater a carência de livros, revistas e outros materiais que não eram disponibilizados para pessoas cegas e com deficiência visual. Ele é um decreto que é formado por um preâmbulo e 22 artigos. As suas partes contratantes, né, os seus países que aderiram, eles viram a necessidade de se ter, então, alguma forma de criar uma acessibilidade para as pessoas com essas deficiências visuais. A gente sabe o quanto é complicado, né, para as pessoas terem oportunidade, tanto no mercado de trabalho, quanto ter acesso à informação, acesso à educação. E com isso, o preâmbulo desse tratado, que a parte inicial, ele traz por que essas partes contratantes, eles resolveram aderir, né? Eles aderiram a esse decreto. Bom, o principal, então, devido também à Declaração Universal dos Direitos Humanos, o principal motivo que eles aderiram, né, publicaram esse tratado, é devido à não discriminação, da igualdade e oportunidade a todos e também à acessibilidade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, ela trouxe, enfatizando os direitos que todos nós temos, inclusive pessoas com deficiência visual. Então, esse tratado é voltado basicamente para a disponibilização de meios para que as pessoas, né, com deficiência visual consigam ter uma acessibilidade maior na sociedade. Esse tratado, ele, até mesmo no seu próprio preâmbulo, ele já traz no contexto que a maioria das pessoas com deficiência visual, elas se encontram em países que não tinham a tecnologia avançada, como, por exemplo, a leitura em braille, para que essas pessoas conseguissem ter essas informações. Então, a Organização Mundial das Nações Unidas, né, juntamente com a Organização de Desenvolvimento, elas levaram tecnologia para esses países, os países que aderiram. Em 2007, que ela foi publicada, e aí levou essas, esses projetos para esses países, para que eles aderissem, então, e conseguissem dar maiores oportunidades para essas pessoas com deficiência visual. E o tratado é formado, então, pelos seus artigos respectivos, e as partes contratantes, eles reconheceram a importância, então, de se aderir a essa declaração para que essas pessoas conseguissem ter esse acesso. E o artigo 1º, que é quando as partes contratantes, eles acordaram que esse decreto ele não iria prejudicar nenhum tratado que esses países já tinham. Pelo contrário, essa proclamação do tratado, ela viria justamente para dar uma conexão à acessibilidade a todas as pessoas, que antes não eram tão vistas na sociedade. Esse tratado apresenta algumas definições, como, por exemplo, quando se fala em obras, significa as obras artísticas e linguísticas, literárias, né, e artísticas, em forma de texto, notação ou ilustrações conexas, que tenham sido publicadas ou tornadas disponíveis publicamente por qualquer meio. Já o exemplar em formato acessível significa a reprodução de uma obra de maneira alternativa, que permite que o beneficiário tenha acesso de forma prática e cômoda, como uma pessoa sem deficiência visual ou sem outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso. O exemplar em formato acessível é utilizado exclusivamente da obra original. Conhecida pelo governo para prover aos beneficiários sem intuito de lucro, educação, formação pedagógica, leitura adaptada ou acesso a informações práticas.
Quanto aos beneficiários, será beneficiário toda pessoa cega, que tenha deficiência visual ou outra deficiência de percepção ou de leitura equivalente a de uma pessoa sem deficiência ou dificuldade, ou que esteja impossibilitada de qualquer outra maneira, devido a uma deficiência física, de sustentar ou manipular um livro, focar, mover os olhos, de forma que normalmente seria apropriado para leitura, independentemente. Complementando sobre essas limitações e exceções na legislação nacional, as partes contratantes elas estabeleceram na sua legislação nacional de direito ao autor uma limitação ou exceção aos direitos de reprodução, onde colocar à disposição do público, conforme definido o Tratado da OMP sobre o direito do autor, para que possa ser de uma forma fácil o acesso aos beneficiários, né, as pessoas com as dificuldades, como a Nicole citou. As partes contratantes, elas devem estabelecer uma exceção de direito de representação ou execução pública para que possa facilitar esses acessos às obras. É importante ressaltar que a atividade deve ser feita sem fins lucrativos, mas com exceção que, em caso de algumas obras, cabe aos governadores, à República decidir se aquela obra cabe a exigir um artigo que possa ter essa remuneração. A entidade autorizada que pretenda realizar uma atividade, ela precisa ter o acesso legal à obra ou a um exemplar, para que a obra possa ser convertida em formato acessível às pessoas com dificuldade. Intercâmbio transfronteiriço de exemplares em formato acessível é o 5º artigo que compõe o Tratado de Marrakech. Segundo esse dispositivo, as partes contratantes comprometem-se a estabelecer e permitir, segundo a sua legislação interna, a livre circulação internacional das obras ao amparo do tratado. Isso significa que um exemplar em formato acessível a uma obra, se ele for produzido ao amparo de uma limitação ou exceção ou de outros meios legais, este exemplar em formato acessível ele poderá ser distribuído ou colocado à disposição por uma entidade autorizada a um beneficiário ou a outra entidade autorizada em outra parte contratante. Este mesmo dispositivo ele cria e regulamenta, portanto, o conceito de uma entidade autorizada, as quais poderão, sem autorização do titular do direito, distribuir ou colocar à disposição para o uso exclusivo dos beneficiários, exemplares em formato acessível a uma entidade autorizada em outra parte contratante. Sendo assim, a importação de exemplares em formato acessível. Primeiro, a importação é uma fase bem importante, porque ela é onde eles importam esses exemplares para chegar aos beneficiários, né? As pessoas que precisam. E ainda de forma acessível, que é melhor ainda, né? Porque fica mais barato, né? Que eles cheguem a esses beneficiários. Então, esses exemplares devem chegar aos beneficiários de forma acessível, que seja por alguém agindo em nome ou entidade, que eles cheguem lá, né? E se uma entidade querer produzir exemplares, eles podem, sem autorização do titular do direito. Em seguida, obrigações relativas a medidas tecnológicas. Essas medidas são de proteção, que elas não sejam impeças que os beneficiários desfrutem das limitações e exceções previstas nesse tratado. Por fim, a respeito da privacidade. Novamente, voltando no artigo 6, a importação que elas cheguem aos beneficiários de forma segura
E agora o artigo 8 fala, defende a segurança para proteger a privacidade dos beneficiários e deixá-los em condições de igualdade conforme as outras pessoas. Boa noite. Boa noite. O Tratado de Marrakech também explica de forma explícita o quanto ele pode ser definido como colaboração entre autoridades subnacionais que vai além dos limites de fronteira. O que isso quer dizer? É que tem uma grande importância realizar a proposta de Tratado de Marrakech com organizações internacionais. Ele cita também a OMPI, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Ela é o quê? Ela tem como principal intuito a promoção da proteção de propriedade intelectual ao redor do mundo através da cooperação entre Estados. Então, ele cita que as práticas, as informações que são passadas de forma internacional é de grande importância para uma evolução e para que todos gerem uma sociedade mais justa, que consiga mais benefícios para essas pessoas. Então, ele cita como um exemplo muito grande, muito gratificante, muito importante, que ele acha que vai além dos limites de fronteira. Ele também cita outra forma que o principal intuito é adotar medidas efetivas para garantir a aplicação efetiva do tratado, sempre com medidas adequadas, justas, para implementar o ordenamento jurídico. Detalha que é importante exercer os direitos e cumprir as obrigações previstas, por meio de limitações ou exceções. Isso pode estar em conjunto ou, ao mesmo tempo, separados, porque são combinações que podem trazer atos justos e satisfazer a necessidade de cada um, de acordo com o que ele necessita. Bom, boa noite. É relatadas as obrigações gerais sobre as limitações e exceções, onde o principal objetivo é a restrição em casos especiais e a proteção também do autor em suas obras. No parágrafo ele tem conformidade com o artigo 9 de Berna, onde que ele relata que os autores, eles possuem o direito das adaptações em suas obras, onde não traga prejuízo injustificado ao mesmo. Em seguida, é relatado que o autor ele deve restringir as limitações e restrições nos casos especiais que prejudiquem o titular do direito, ressaltando os direitos concebidos aos autores. Finalizando-se, tem um relato onde a parte contratante ela deve se restringir quando aplicada a Convenção de Berna, para que não haja conflito entre ambas, entre o tratado e também a Convenção de Berna, com a exploração das obras e não tenham prejuízo aos interesses dos autores, no caso. E, para finalizar, fala que o autor ele tem direitos, eles têm benefícios, onde não se tem também, como, por exemplo, a lei onde protege esses autores para que eles não tenham os prejuízos. Então, boa noite. O artigo diz que as partes contratantes terão uma assembleia. Cada parte contratante será representada em assembleia e cada assembleia será representada por um advogado. Os gastos de cada parte serão custeados por cada contratante que tenha designado a uma delegação. Pode pedir à OMP, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que conceda uma certa assistência financeira. A Assembleia vai tratar questões de manutenções, desenvolvimentos desse tratado e da aplicação e da operação. A Assembleia realizará a função destinada
que diz a admissão de certas organizações intergovernamentais. Cada parte contratante, que seja um Estado membro, terá o seu voto e votará em seu nome. Toda parte contratante que seja intergovernamental poderá participar da votação, somente no lugar dos seus estados membros. Se acaso seus estados membros participar da votação, então o contratante intergovernamental não pode participar. Se reunirá diante da convocação, então eles se reunirão diante da convocação de um diretor-geral. A Assembleia toma suas decisões por consenso entre eles e são estabelecidas suas próprias regras. Seguindo um pouco mais, no artigo 14 e 15, o Escritório Internacional da OMP executa as tarefas administrativas. Qualquer membro da OMP pode tornar parte desse tratado. Então, o Escritório Internacional da OMP é o que vai cuidar das partes administrativas e qualquer membro que seja da OMP pode tornar parte desse tratado que a gente está falando agora. Bom, os direitos e obrigações do tratado fala que cada parte contratante assumirá todos os direitos e obrigações. A assinatura do contrato ficará aberta para assinatura na Conferência Diplomática de Marrakech e, depois disso, na sede da OMP. E por qualquer parte que reúna as condições durante um ano após sua adoção. Na entrada em vigor do tratado, após 3 meses, assim que 20 partes se reunirem nas condições do artigo 15 e que tenham ratificação ou adesão. Boa noite. Então, o Tratado de Marrakech ele foi considerado um marco na história da OMPI, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, pois ele flexibiliza o direito de propriedade em prol dos direitos humanos, né, que em destaque os direitos de pessoas com deficiências visual. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 19, ele garante que toda pessoa tenha o direito de receber e difundir informações e ideias por qualquer meio de expressão. Então, a gente já percebe ali o vínculo com a dignidade da pessoa humana e, obviamente, com a Constituição, porque a dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental, né, da Constituição, que se encontra no artigo 1º, inciso 3º da mesma. E em relação à data da produção de efeitos, né, da obrigação do tratado, ele produz efeitos para as 20 partes citadas pela nossa colega, só a partir da entrada em vigor do tratado, e que será após os 3 meses, né, que os Estados-membros tiver reunido as condições para se tornar parte do tratado e tiver depositado seus instrumentos de ratificação ou adesão. E também produz efeito para qualquer outra parte, né, com essas mesmas condições, só que junto ao diretor-geral da OMPI, que atualmente é o australiano Francis Gurry. E quanto à denúncia do tratado, cabe a qualquer parte denunciar, desde que seja mediante uma notificação dirigida ao diretor-geral da OMPI, e essa denúncia só vai produzir efeito após 1 ano da data em que o diretor tiver recebido a notificação. Já sobre as línguas do tratado, ele foi assinado em um único exemplar original, em várias línguas, sendo elas inglesa, árabe, francesa, chinesa, russa, espanhola, e todas elas são igualmente autênticas. O diretor-geral da OMPI também pode estabelecer um texto oficial em qualquer outra língua, além dessas citadas, a pedido de uma das partes interessadas, desde que seja feito antes uma reunião com todos os Estados-membros, que atualmente são 187. E, finalizando, o depositário desse tratado é, obviamente, o tão falado diretor-geral da OMPI, Francis Gurry. Bom,
Na parte teórica, a gente sempre aprende algo ali mais a fundo, uma coisinha meio complicado de a pessoa acabar entendendo. Para a gente poder compreender mais ainda o que é esse tratado, a gente vai partir para uma parte mais prática. A gente vai apresentar para vocês 4 questões, para a gente poder introduzir mais um pouquinho sobre esse contexto. Bom, a primeira questão, ela vem com essa pergunta. A respeito de quem são os beneficiários do Tratado de Marrakech? Marque V para verdadeiro ou F para falso. Nas opções tem toda pessoa cega, toda pessoa que tenha deficiência visual ou tenha deficiência de percepção ou leitura, que não possa ser corrigida para obter uma acuidade visual, substancialmente equivalente a de uma pessoa que não tenha esse tipo de deficiência ou dificuldade, e para quem é impossível ler o material impresso de uma forma substancialmente equivalente a de uma pessoa sem deficiência ou dificuldade. Toda pessoa que esteja impossibilitada de qualquer outra maneira, devido a uma deficiência física, de sustentar ou manipular um livro ou focar, mover os olhos de uma forma normal, normalmente seria apropriado para a leitura. Toda pessoa com capacidade de direito. Qual alternativa está correta? Para a gente poder entender um pouquinho mais o que é o contexto desse tratado, para a gente poder responder essa questão, a gente tem que voltar um pouquinho atrás no slide que a gente comentou, lá onde a Nicole falou no segundo slide. O artigo 2 do tratado, ele traz um pouquinho dessa definição que ajuda mais ainda a gente a entender. Lá na parte do tratado, onde fala de definições, diz o exemplar informação acessível. Significa a reprodução de uma obra de maneira ou forma alternativa que dê aos beneficiários acesso à obra. Inclusive, permita que pessoas que tenham acesso de maneira tão prática e cômoda como de uma pessoa sem deficiência visual ou outra dificuldade de ter acesso ao texto impresso. Voltando lá e lendo essas questões, a gente já tem uma formalidade aí de quais seriam elas. Na primeira, toda pessoa cega. Certo, o tratado, desde o seu começo, já diz lá nas suas disposições lá, quem são os beneficiários, diz toda pessoa cega. Toda pessoa que tem deficiência visual, deficiência e tal, correto também, como está lá no artigo 2, na definição. Toda pessoa que esteja impossibilitada de qualquer maneira, deficiência física, também entraria, porque o tratado volta lá e acerta essa questão, da pessoa poder ter um acesso, da mesma forma que uma pessoa sem deficiência também tem esse acesso. Na outra, toda capacidade com direito. Foge um pouquinho da questão, porque o tratado em si foca mais em pessoas que têm essa deficiência visual, ou a deficiência de poder manipular o material. Dessa forma, a resposta correta para essa alternativa seria a letra A. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Pulando para a próxima questão, ela diz o seguinte: sobre a Assembleia, qual das partes contratantes terão? Marque a alternativa correta. Essa questão aqui ela é tratada lá no artigo 13, o artigo que a Giovana explicou um pouquinho mais a fundo sobre ele. Mas a gente traz aí mais 4 alternativas. Que seria, letra A, cada parte contratante será representada por uma Assembleia, por um juiz que poderá ter assistido por suplentes ou acessórios ou especialistas. Letra B, cada parte contratante será representada na Assembleia por um delegado, que poderá ser assistido pelos suplentes ou assessores especialistas. Letra C, cada parte contratante que seja de um estado terá 3 votos e votará o nome de outra. E a Assembleia não terá, letra D no caso, a Assembleia não terá o direito de pedir ao INPE que conceda assistência financeira para facilitar a participação da delegação das partes contratantes. Voltando lá no artigo 13, a gente entende um pouquinho mais sobre isso. Quem tiver até com o decreto aberto, lá no decreto de Marrakech, já vai saber que a alternativa correta seria aí a letra B, que fala lá no artigo, idêntico como está na questão, a parte contratante será representada na Assembleia por um delegado que poderá ser assistido por suplentes, assessores ou especialistas. Boa noite. A gente está gravando esse vídeo à noite, né? Eu queria que passasse para a questão 3. Isso. O Carlos deu início na questão 1 e 2, e eu vou dar complemento na questão 3 e 4, certo?
ela é muito interessante sobre esse Tratado de Marrakech. Vou começar pela questão 3 para me poder ir explicando cada questão. Questão 3 começa perguntando: quem poderá se tornar parte do tratado? E marca apenas as opções corretas, né? Qualquer Estado membro da OMPI, fala a primeira. A União Europeia, tendo feito a declaração mencionada no parágrafo anterior da Conferência Diplomática que adotou este tratado, qualquer Estado-membro da OMPI, exceto o Brasil, e somente o Estado que não for membro da OMPI. Já expresso, como a gente falou bem antes, no início, quando a Júlia Amanda falou, qualquer Estado que for membro da OMPI pode fazer parte do Tratado de Marrakech, porque eles andam juntos, um com o outro. Um faz parte do outro, um complementa o outro. Então, essa é verdadeira. A União Europeia, tendo feito a declaração mencionada no parágrafo anterior, a Conferência Diplomática adotou esse tratado. Correto também, porque a União Europeia, se eu não estiver errado, em 2013, quando foi colocada em prática a OMPI, foi quando acabou se juntando e tendo esse tratado para que se pudesse juntar com o Tratado de Marrakech, para que se pudesse um ajudar o outro na questão até econômica e nas inovações que pudessem ter. Essa também é verdadeira. Qualquer Estado membro da OMPI, exceto o Brasil. Errado. Por quê? O Brasil faz parte da OMPI, que, consequentemente, está junto com o Tratado de Marrakech. Tanto é que, em 2022, esse ano mesmo, o diretor-geral da OMPI teve uma reunião com o diretor que representa a OMPI no Brasil, no qual os dois fizeram como é que eu posso dizer? Os dois fizeram um acordo para que o diretor-geral da OMPI pudesse dar mais apoio na questão econômica, de relações exteriores, nessa relação econômica, e na inovação e na criatividade. Então, essa é falsa, porque o Brasil está dentro. E somente o Estado que não for membro da OMPI é errado também, porque a OMPI, como eu falei, de repetir isso várias vezes, como ela está junto com o Tratado de Marrakech, consequentemente, tem que ser membro. Então, é a letra D, VVFF. Pode passar para a próxima. Qual a intenção do Tratado de Marrakech? Essa pergunta que ela é interessante. Facilitar o acesso às obras públicas às pessoas cegas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao termo impresso. Está cortando a pergunta, mas sem problema não. Diminuir o abuso sexual das crianças e da adolescência, diminuir o trabalho escravo dos Estados-membros e diminuir o desemprego nos Estados-membros. Eu vou começar pela letra B, diminuir o abuso sexual de crianças e adolescência. Essa está errada, porque a letra B ela faz parte do ECA. Para quem não sabe, o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa é uma lei criada, é a lei número 8.069 de 1990, que teve alteração da lei 11.829 de 2008, expressa na Constituição Federal. E também, sobre essa questão de abuso sexual de criança, ela está expressa no Código Penal, em alguns artigos. O estupro, ele está expresso no artigo 213 do Código Penal, o atentado violento ao pudor no artigo 214 do Código Penal, a sedução está expressa no artigo 217 do Código Penal, a corrupção de menor está expressa no artigo 218 do Código Penal, e, por fim, a pornografia está expressa no artigo 234 do Código Penal. Então, essa não faz parte do Tratado de Marrakech, porque, como eu disse, ela está na Constituição Federal e Constituição Penal, que se trata do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A B está errada. A letra C, diminuir o trabalho escravo nos Estados-membros. Essa aí também está errada, tá? Porque entra na Organização das Nações Unidas, a ONU, e nos direitos humanos, que fala sobre o trabalho escravo.
Uma de suas normas internacionais é do trabalho escravo, né, no qual já foi editado em 1930. Já em 1948, ao promulgar essa Declaração Universal de Direitos Humanos, a DUDH, Declaração Universal de Direitos Humanos, ficou expressa no artigo 4º a proteção universal, no qual proibiu a escravidão, e no artigo 5º, a sujeição a qualquer pessoa a torturas, penas e tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, tá? Que trata sobre o trabalho escravo, que está expressa nos primeiros artigos da DUDH, certo? Tá? Isso é expresso. Então, a letra C também está errada, tá? Não entra no Tratado de Marrakech. A letra D, que fala de diminuir o desemprego dos Estados-membros, está errado, não tem nada a ver, a gente nem está estudando sobre isso, não tem nenhum vínculo. E vamos para a letra A, que é correta. Facilitar o acesso às obras públicas das pessoas cegas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao termo impresso, né? Que é a correta, porque o Tratado de Marrakech ele vem expresso e ele vem direto sobre as pessoas que são cegas, né? Porque, como fala, o Tratado de Marrakech, ele facilita o acesso às obras públicas, às pessoas cegas com deficiência visual, que está expressa no decreto número 9.522, de 8 de outubro de 2018. E com o status de emenda constitucional, regulamentada no decreto 10.882, de 3 de dezembro de 2021, bem recente, na verdade, né? Então, é a letra A, porque desde o início, como a gente sempre falou, o Tratado de Marrakech ele vem diretamente para isso, para proteger, ajudar e facilitar o acesso às pessoas cegas. Eu quero agradecer a todos do trabalho, né, que esteve presente, e agradecer também ao professor Lincoln por esse trabalho que ele passou para a gente, por a gente poder estar estudando. E é isso. Muito obrigado.